Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é como identificar se o seu código está fazendo coisas demais. Como que eu faço para entender, como que eu faço para perceber quais sinais que o código me dá para eu saber se ele está fazendo coisas demais ou não. Essa é uma dúvida muito comum que eu já escutei várias vezes e você vai ver como isso tem relação com os testes de unidade e como que eles te ajudam a trabalhar nisso, a analisar seu código e saber se ele está fazendo coisas demais ou não. Então, para começar, por que esse tema é importante? Por que eu achei legal trazer esse tema para discutir com você aqui hoje? É porque o código que faz coisas demais, ele é complexo. Se você já pegou um método de 5.000 linhas para dar manutenção, um método de 1.000 linhas, de 500 linhas que seja ali, provavelmente você teve alguma dificuldade de entender o que ele faz, de entender para que ele serve e por que ele faz tudo aquilo de coisas. Então, quando o código faz coisas demais, ele por natureza já se torna complexo. E, como eu não canso de dizer aqui no canal, código complexo gera teste complexo. Eu diria que, na grande maioria das vezes, em 90, 95% das vezes, o problema que você tem para testar o seu código não tem a ver com a sua dificuldade técnica com mocks, com os frameworks de teste. Se você não consegue mexer com MS Test, quer mexer com XUnit, com NUnit, não tem nada a ver com isso. Na grande maioria das vezes, o seu problema é o código da aplicação. Ele está muito difícil de mexer. A pergunta que eu mais escuto o pessoal falar é: mas eu não sei testar, não sei como é que testa isso, eu não sei por onde começa, porque esse negócio é difícil. Cara, tá difícil de testar porque seu código tá difícil de entender. O teste nada mais é do que você entender quais são os resultados esperados, né, os outputs do seu método, da sua classe, do seu sistema, e criar situações em que gere resultados esperados daquele output. Se o seu método faz uma soma, você passa dois números e ele vai te devolver uma soma, ele não pode devolver uma subtração. É simples assim. Então, o teste em si ele não é uma coisa tão difícil, mas na maioria das vezes o seu código está difícil demais. E aí, código complexo gera teste complexo. Como que esse conhecimento que eu vou trazer aqui para você vai te ajudar? Como que ele vai te ajudar a identificar essas paradas aí? A primeira coisa que eu quero te mostrar é que o teste de unidade ele vai muito além dos bugs. Teste de unidade, você está falando de código complexo e agora teste de unidade vai além dos bugs, que uma coisa tem a ver com a outra. Se o seu código é muito complexo, ele tem uma tendência muito maior de gerar bugs. Porque se ele está complexo, ele é difícil de mexer. Se ele é difícil de mexer, as pessoas que vão entrar lá no código para dar manutenção, elas vão ter uma tendência maior a fazer a alteração do jeito errado. O famoso cobre de um lado, descobre do outro, né? A pessoa corrige um bug, mas quebra uma outra coisa, quebra alguma coisa que estava funcionando antes. Então, isso é muito comum em códigos complexos. Num código que é mais simples, dificilmente você vai pegar um cenário desse. E aí, o teste de unidade, ele te ajuda muito mais do que você imagina, porque ele te ajuda a visualizar os problemas. Quando você começa a fazer mais teste de unidade, você vai ver que os códigos complexos, eles começam a pipocar na sua cara, você vai começar a perceber. Não é porque você vai ficar com um olho de águia, um olho biônico, e aí você vai bater o olho e vai falar: nossa, agora eu entendi. É porque de tanto você mexer, você vai começar a ver que fica difícil de testar. E quando está difícil de testar, é porque seu código está complexo. Lembra o que eu falei lá no começo? Código complexo gera teste complexo. Então, se está difícil de testar, é porque seu código está difícil demais de entender. Então, o teste de unidade é muito além de procurar bugs no seu código, de prevenir bugs ou de achar bugs. O teste de unidade ele tem outras utilidades no seu dia a dia como programador. Eu vou te mostrar algumas coisas disso aí hoje. O segundo ponto é que eu quero te dar um direcionamento aqui. Eu quero te dar o start. Se você não sabe por onde começar essa análise, eu vou te mostrar como é que você pode começar. E obviamente você já deve ter imaginado aí que a gente começa com o teste de unidade. Mas vamos aqui para os tópicos, você vai entender melhor o que eu estou falando. Para começar, então, eu separei em duas partes. A primeira parte ela é mais simples de entender com exemplos, né? Então, eu separei aqui em evidências diretas e em evidências indiretas de que o seu código está fazendo coisas demais. Então, as evidências diretas. Todas as evidências diretas elas são mais visuais
E o teste de unidade, ele te ajuda a identificar. Se você começar a fazer teste ali, você vai começar a perceber que o código está fazendo coisas demais mesmo. O primeiro ponto aqui, ó, métodos com muitos parâmetros. Quando você tem um método com muitos parâmetros, ele tem uma tendência muito grande a fazer coisas demais. Para entender isso, antes da gente olhar o exemplo aqui, vamos raciocinar um pouco aqui. Eu não sei, eu gosto de trazer um pouco desse pensamento crítico para a gente tentar entender a origem das coisas. Né? Por que a gente envia parâmetro para um método? Para que serve um parâmetro? Quando a gente tem uma função, a gente pode fazer uma função com valores fixos, por exemplo, somar a 1 e 2 e vai dar sempre o resultado 3. Ou você pode parametrizar essa função para receber esses dois números que querem ser somados. Então você pode criar uma função que faz uma soma e você passa dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B. Sua função vai somar A e B e vai te dar um resultado. Então a gente parametriza métodos, a gente parametriza códigos para que eles sejam customizáveis, reaproveitáveis. Ou seja, eu posso consumir isso aqui em várias situações diferentes, desde que eu parametrize ele da forma correta. Então, em determinado cenário, eu vou chamar essa função desse jeito, com esses parâmetros, e em determinadas situações, eu vou chamar essa função de outro jeito, com outros parâmetros. Então, é para isso que a gente cria parâmetros no método, para aumentar a possibilidade de reaproveitar aquele método. E aí, se você parar para pensar com calma, você vai começar a perceber que muitas das vezes que você parametriza os seus métodos, que você coloca um parâmetro a mais ali, né, na assinatura do seu método, você está criando desvios dentro dele. Você quer que ele faça coisas diferentes. E às vezes, essas coisas diferentes começam a fugir ali, começam a mudar um pouco a cara do propósito original do seu método. Então, se o seu método era para somar, e você passa o número A e o número B, ele vai funcionar de um jeito. Se você começa a passar um outro parâmetro que é o operador, e você pode passar ali se é um sinal de mais, ou se é um sinal de vezes, sinal dividido, ele vai deixar de ser um método que soma. E ele vai passar a ser um método que faz cálculo. Então você está mudando a natureza do seu método, a natureza original do método, ali, a intenção original que você tinha quando criou ele, para deixar ele mais customizável. Então é muito comum que a gente comece a parametrizar demais um método, pensando que quanto mais parâmetros eu tiver, mais genérico ele pode ser e mais reaproveitável ele pode ser. Só que, isso é uma verdade, pode até acontecer mesmo, mas por outro lado, você vai começar a aumentar a complexidade desse método. E talvez você comece a desviar do propósito original dele. Ou seja, ele vai começar a fazer coisas que ele não deveria fazer originalmente. Está fazendo coisas demais. Então, quando a gente coloca parâmetros, é importante que você pare para pensar nisso. Né? Por que a gente parametriza um método? Você vai começar a perceber que não faz tanto sentido você ter tanto parâmetro em um método. Porque não adianta eu criar um negócio que faz coisas super hiper genéricas. Não vai dar certo, ele vai ficar difícil de mexer. E aí, como que o teste ele vai te mostrar que isso acontece? Né? Como que o teste vai te mostrar que ele está começando a ficar complicado? Porque se você for parar só para pensar nessa distribuição, se eu coloquei ali um método, se eu coloquei um parâmetro novo no método, é porque eu quero que ele faça alguma coisa diferente, um desvio de lógica diferente, esse desvio de lógica ele precisa ser testado. Ou seja, para cada parâmetro que você manda para o seu método, você precisa criar um teste, pelo menos em teoria. E mais, em muitos casos você também precisa testar a combinação desses parâmetros. Porque às vezes uma coisa depende da outra. Então é por isso que o teste de unidade ele te mostra esse problema. Porque quando o seu teste começa a crescer demais, é porque provavelmente o seu método está fazendo coisas demais. Vamos ver um exemplo aqui simples de uma regra de negócio. Criei aqui uma classe de reserva, que é aqui no nosso sistema de reserva de quartos de hotel. E eu criei um método aqui,
calcular, reserva.calcular. A primeira coisa que ele faz é calcular a quantidade de dias, então ele vê aqui, faz um time span aqui entre a saída e a entrada, e vai ver aqui o total de dias. A primeira validação ele já está fazendo aqui, ó, se a quantidade de dias for menor do que 1, ele faz uma checagem aqui e dá uma mensagem, a estadia mínima é de 1 dia. Então, eu não posso fazer não posso pedir para calcular uma estadia se eu passar uma data de saída maior do que a data de entrada, por exemplo, posterior, né? Porque aqui o valor vai dar negativo. Segunda coisa que ele faz então é pegar a quantidade de dias e calcular o valor da estadia com base nas diárias. Então, se você vai passar 3 dias, o seu valor de diária é 100, ele vai calcular aqui 300 é o valor da sua estadia. E aí tem vários desses outros parâmetros aqui, ó, que eles fazem customizações em cima do preço dessa diária, dessa estadia, né? Não da diária. A primeira coisa aqui, o nosso Boolean o permite cancelamento. Então, se permitir cancelamento, ele aplica aqui a taxa de cancelamento. Faz uma conta simples aqui. A quantidade de parcelas, ele checa a quantidade de parcelas para saber se vai ter juros ou não. Então, se a quantidade de parcelas for maior do que 1, aplica o valor dos juros. Se você colocou um valor de desconto, tinha um desconto de cupom lá e você recebeu esse desconto, ele faz uma conta aqui, ó. O desconto ele não vem num valor percentual exatamente, né? Ele não vem como um fator, ele vem como um percentual, né? Não vem 0,02 para 2%, ele vai vir 2 ou 20%, seria 0,2, ele vai vir 20. Então tem que fazer essa conta do fator aqui, desconto do cupom dividido por 100 vezes o valor da estadia. E aí vai me dar o valor do desconto, o valor da estadia menos o valor do desconto. Vai tirar o valor aqui do cupom. E depois aqui no final ele checa aqui se o valor da estadia está menor do que o valor mínimo de cobrança. Porque se tiver menor, ele assume que o valor da estadia na verdade é o valor mínimo, porque eu tenho sempre que cobrar pelo menos alguma coisa nessa estadia. Caso alguma dessas contas aqui acabe dando um valor muito baixo, ele assume um valor mínimo que também é parametrizável, veja só. Então, esse aqui é um método que não parece tão diferente daquilo que você mexe, né? Muito provavelmente. Vamos ver como é que fica o teste desse cara aqui para você ver. Olha só, eu tenho aqui já a minha classe de teste criada. Ele criou aqui, ó, reserva, eu criei aqui, né, muitos parâmetros teste. Primeiro método, não deveria calcular. Então eu vou testar ali a primeira parte da minha conta, que é a exception. Então, deixa eu ver aqui se eu passar aqui uma data de saída maior do que a data de entrada, se ele vai cair aqui nessa condição. Então, estou fazendo essa checagem aqui, ó, um assert throws exception, aqui estou usando MS test, né? E aí eu faço a chamada, ele vai devolver aqui uma exception com a mensagem estadia mínima de 1 dia. O segundo teste, ó, deveria calcular. Deveria calcular. O que ele vai fazer aqui no deveria calcular? Ele vai pegar aqui o valor da diária, vai passar como 100. E aí ele vai passar aqui, são os mesmos parâmetros, né? Veja que aqui tem um monte de parâmetros, então tem que formar todos. E aqui, ó, aqui eu passei dia 13 na entrada e dia 13 na saída. Valores iguais, vai dar 0, total days lá. Aqui não, aqui eu passei a entrada anterior à saída. Então aqui são 3 dias, né? Dia 10 e dia 13. E aí eu tô passando aqui, ó. Parcelamento falso, cancelamento falso. Mesma coisa que eu passei aqui em cima. E aí o que eu vou testar? Eu vou testar se ele vai gerar o resultado 300, que é executar essa linha aqui, e ele passar direto por todos os outros flags, ó, porque a quantidade de parcelas está 0, não permite cancelamento, não tem desconto do cupom, e o valor dessa dia não é menor do que o valor mínimo de cobrança, que está 0 aqui, ó. Então, ele já passou aqui os parâmetros para que ele não entre em nenhum daqueles ifs. Depois, eu preciso começar a testar cada um dos parâmetros. A taxa de cancelamento. Vamos verificar a taxa de cancelamento. Se eu passar aqui 0,2, ele tem que colocar, e permite cancelamento igual a true, ele tem que colocar aqui que é 20% em cima do valor. Então 20% de 300 dá R$60. É isso aqui que ele está esperando. Agora, tem vários outros testes aqui que eu já deixei prontos aqui, ó. Mas aqui a gente já consegue... já começa a observar alguns dos problemas de ter vários parâmetros. O primeiro deles, eu não sei se você percebeu, mas esse trecho aqui, ó, ele já se repetiu
nos 2 primeiros testes. Ó. Eu estou mandando sempre os mesmos valores nos 2 testes. Esse já é um sinal de que seu método está fazendo coisas demais. É um sinal que o teste está te dando. Quando o seu setup começa a repetir muito de teste para teste, já é um sinal de que alguma coisa pode não estar certa. Um outro sinal aqui, quando você tem parâmetros dentro do método e você precisa fazer vários testes, em vários desses testes do método, a mudança dos parâmetros não afeta o resultado que você está testando, também é um sinal de que está fazendo coisas demais. Então veja, aqui ó, eu estou testando a exception, a estadia mínima é de 1 dia. Aqui eu estou testando se ele chegou no final do método, se ele calculou o valor da estadia. O fato de eu informar permite cancelamento igual a falso aqui, ó, não muda o estado desses testes. E não vai mudar para nenhum outro teste, a não ser o do cancelamento, que é este aqui, né? A não ser aqui, ó. Porque em todos os outros, eu vou mandar falso, ó. Ah, deixa eu fazer o teste dos juros para ver. Falso. Deixa eu fazer o teste do desconto com cupom. Falso de novo. Por quê? Porque aqui dentro da lógica, esse if do cancelamento ele está solto aqui no meio. Muitas vezes é melhor você extrair esse parâmetro junto com essa lógica para um outro método. E aí você pode ou chamar ele em sequência, ou chamar esse outro método daqui de dentro, como um método público, por exemplo. Então, algo do tipo aplicar taxa de cancelamento. E aí você elimina alguns parâmetros. Você pode eliminar, por exemplo, a taxa de cancelamento. Talvez você pode eliminar esses 2 parâmetros aqui ó, e chamar eles depois dentro de um fluxo de negócio. Será que tem outras situações em que eu tenho que aplicar a taxa de cancelamento? Os juros é a mesma coisa. Olha só, quantidade de parcelas de juros parcelamento. Ó, eles funcionam em conjunto. Será que eu não deveria extrair isso aqui para um outro método? Será que eu não posso reaproveitar isso se eu extrair esse trecho para outro método? Então, veja que seu teste ele começa a ficar repetitivo, ele começa... E aí, muitas vezes você altera alguma coisa aqui na regra do cancelamento e acaba afetando um monte de teste junto. Ó. Se eu simplesmente mudar aqui, sei lá, permite cancelamento, ele só calcula os juros do parcelamento se tiver alteração na quantidade de parcelas. Isso aqui vai fazer vários dos seus testes quebrarem junto. Porque todos eles estão mandando os mesmos parâmetros. E eles não estão usando esses parâmetros. Então, quanto mais longo vai ficando o seu método aqui, né? Quanto mais parâmetros você deixa aqui no seu método, mais coisas você vai ter que fazer nos seus setups de teste. Então, se o seu setup está muito repetitivo, se o seu setup tem muitos parâmetros que você não usa para aquele teste em específico, não usar para um teste faz parte, eu acho. Quando você começa a ver esse mesmo parâmetro aparecer em 3, 4, 5 testes do mesmo método, é muito provável que esse parâmetro não devia estar lá. Então, toma muito cuidado com a forma como você cria seus métodos. Ah, existe um limite, André? Quantos parâmetros eu tenho que colocar aqui? Se você pegar um software como o SonarLint, por exemplo, eu não sei se a análise do Visual Studio também reclama disso, mas o SonarQube, né? O SonarLint é o linter que você baixa aqui no Visual Studio. O SonarQube faz uma análise estática lá e ele recomenda 7 parâmetros no máximo. Eu acho que é um bom número. Não existe um número exatamente ideal. Talvez, em algumas situações, você realmente precise de muitos parâmetros. Eu não estou dizendo que você precisa ser engessada em cima disso. É um indicador. Então, os indicadores são boas práticas. Se você está dentro do 7, é aceitável. Se você está com mais de 7, depende da situação. Se tem muito mais do que 7, provavelmente vai estar errado. Então, esse número não é mágico, não é um número cabalístico, não tem nada a ver.
Talvez de repente com base na matemática, na combinação que eu falei, talvez isso seja até tem uma base científica, aí está fora do meu conhecimento. Mas eu acredito que não, é só uma base para você ter uma ideia. Então eu sempre procuro ficar dentro desses 7 parâmetros. Costumo até ficar com menos, se eu ver ali 4, 5 no máximo, para mim já começa a entrar no limite. Mais do que isso já começa a me incomodar. Para pensar nisso. E aqui, ó, eu não cheguei a fazer os testes das combinações, mas para cada combinação aqui, você precisa fazer um teste sim. Então, ó, se a quantidade de parcelas for maior do que um, tem que calcular os juros. Se a quantidade de parcelas não for maior do que um, não é para calcular juros. Aqui é a mesma coisa, permite cancelamento, tem que calcular a taxa de cancelamento. Se não, não. São 2 testes para você fazer aqui. O teste de entrar no if e o teste de não entrar no if. Então tem várias coisas que você vai ver que seu teste vai ficar difícil. Vai ficar mais complicado. E aqui eu estou te mostrando uma classe de negócio. Classes de negócio, geralmente, têm independência, né? Elas trabalham sozinhas. Então, nesse caso aqui, é um método calcular que recebe os parâmetros e trabalha com ele. Às vezes não é assim no seu dia a dia. Você está pegando uma classe um pouquinho mais complexa. Esse vai ter outros problemas, não só esse da quantidade de parâmetros, né? Mas quando você tem classes mais complexas, que não são totalmente independentes, esse problema ele começa a fugir do seu controle. Dentro das classes de negócio é um pouquinho mais controlado. É um problema, na minha opinião. Eu acho sim que você poderia separar em vários métodos diferentes. Aqui, quando você tem um método que é muito grande, você começa a perder a capacidade de reaproveitar as coisas. E aqui é um bom exemplo, né? Se eu tiver que aplicar o valor dos juros, eu vou ter que chamar o calcular passando sempre todos os parâmetros. E às vezes você não precisa, às vezes você tem situações onde não precisa. Sei lá, valor de cobrança mínima, também provavelmente não precisava estar aqui. Eu poderia ter calcular valor mínimo, né? Ou ajustar o valor mínimo, alguma coisa do tipo, né? Então, sempre pensa nisso. Se você está com muitos parâmetros, seu teste começa a aparecer muitas combinações diferentes e muitos setups iguais. Isso aqui é uma característica bem forte de que seu código está fazendo coisas demais. Segundo ponto, métodos com muitas linhas. Se o seu método tem muitas linhas, fatalmente ele está fazendo coisas demais. Esse eu acho que é a evidência mais direta que você pode ter dentro do seu código. Se você já pegou métodos de 1000, de 500 linhas, provavelmente você já teve dificuldade de entender. Porque é assim que é. Um método com muitas linhas é mais difícil de entender, é mais difícil de alterar. Se você programou só um pouquinho, você já passou por isso, provavelmente, você deve ter percebido. É muito comum também que quando você tem um método com muitas linhas, as regras de negócio elas começam a se misturar com o fluxo. Normalmente, esse tipo de problema ele aparece em classes de fluxo, né? Classes que comandam fluxo. Nesse caso aqui, é uma classe de negócio. Então, como eu disse, ela trabalha de forma independente. Classes de fluxo, como o pessoal costuma, realmente os devs costumam misturar as coisas, mistura regra de negócio, mistura código de infraestrutura com código de fluxo, de regra de negócio, e fica aquele bolo de coisa, um método gigante que faz um montão de coisa, fica mais difícil de entender, fica mais difícil de testar. Muitas vezes é impossível testar, porque além de ter muitas linhas, tem acoplamento. E aí o acoplamento não vai deixar você fazer teste de unidade, ele vai passar a ser um teste de integração, porque você está juntando classes diferentes. Uma dúvida muito interessante sobre isso. Existe um limite? Qual que é o limite máximo de linhas? Não existe uma convenção, ou pelo menos eu não conheço nenhuma convenção desse tipo. Eu já ouvi opiniões a respeito, mas opiniões são opiniões, né? Tem gente que acha que 10 linhas é o limite. Tem gente que acha que 50 linhas é o limite. Eu, particularmente, eu trabalho sempre com um limite de 20 linhas. É um limite ideal? Depende do seu contexto, depende da sua experiência, depende de um monte de coisas. O que eu acho importante aqui, que você defina um limite. Se você não pensar em um limite que seja seu, ou que seja do time, fatalmente seu código vai ultrapassar 300 linhas, 500 linhas. Eu já mexi em muito, mas muito, método de 5.000 linhas, classes de 20.000 linhas.
arquivos textos gigantescos. Isso é o comum. Eu sei que a gente não vê isso nos cursos, eu sei que a gente não vê isso no YouTube, no Twitter, eu sei que a gente não vê. Mas na vida real, a gente vê demais. A gente vê demais. Isso é resultado, métodos de muitas linhas, né? É resultado do trabalho de várias pessoas dentro da empresa no mesmo sistema. Então, às vezes você, sozinho aí, até tem um limite e tem uma noção. Só que é muito comum, em empresas grandes principalmente, as pessoas passam pelo sistema e vão mexendo. E nem todo mundo, a menos que a sua empresa, a sua equipe tenha uma cultura muito forte sobre boas práticas de programação, nem todo mundo vai prezar por limitar a quantidade de linhas. Então, em determinado momento, depois de um ano, depois de 6 meses de rodagem em produção, os seus métodos já estão gigantescos. Então, isso é muito comum. Coloque um limite para você. Se você tem alguma influência no seu time, conversa com eles, coloca também um limite para o time. Vamos ver um exemplo aqui. Eu já deixei ele pronto para você ver. Eu peguei uma classe aqui que é uma classe de fluxo. Como eu disse, geralmente é onde acontecem os nossos grandes problemas. Que é uma classe aqui que faz cancelamento de reserva. Então, veja que ele já faz um monte de coisa. Ele obtém aqui o número da reserva, e aí ele checa se a reserva é nula. E aí depois ele vê aqui, ó, reserva de número tal, não foi encontrado. E já devolve um response aí para o chamador, né? Se a reserva foi encontrada, aí ele faz o cálculo aqui dos dias, ele verifica se tem reembolso, então ele gera aqui um reembolso request e manda aqui adicionar motivos, né, motivos de reembolso, e logo na sequência ele chama aqui um FinCli, que é uma API do sistema financeiro, aqui estou falando com outro serviço interno da empresa, e ele manda o sistema financeiro calcular um reembolso desse cliente. Talvez ele tenha feito algum pagamento, alguma coisa assim, e ele verifica se tem reembolso ou não. E aí aqui ele já seta uma mensagem padrão, né, reserva cancelada com sucesso. Se ele conseguiu calcular o reembolso, ele manda atualizar lá na base que cancelou. Depois, se tiver aqui o valor do reembolso, ele checa aqui, adiciona uma mensagem, né, adicional aqui, sobre o reembolso, né, referente ao reembolso. Depois, ele obtém o cliente, ele pega aqui o CPF do cliente, faz uma consulta no sistema de cliente. Se ele encontrou esse cliente, ele envia um e-mail para notificar o cancelamento da reserva. E depois ele grava a notificação na base de dados também. Ele gera aqui uma notificação repository incluir. E se ele não conseguiu fazer nada aqui, ele devolve aqui, ó, não foi possível cancelar a reserva por N motivos. E só devolve aqui, ó. Veja que esse método, ele já tem aqui, ó, ele termina na linha 84. Ele começou na linha 34, são 50 linhas de código. 50 linhas de código, tirando enters e chaves aqui, né? Mas a gente não tira isso da conta. Até dependendo da quantidade de linhas que você tem, isso passa a ser irrelevante, né? Você já tem 1000 linhas, os enters e as chaves aqui não fazem tanta diferença assim, né? Mas veja que aqui com 50 linhas ele já está fazendo uma quantidade considerável de coisas. E aí, olhando para esse código, parece ser difícil de testar. Pô, primeiro eu vou ter que testar aqui, ó. Se ele, vou ter que mocar o obter, e aí ele vai chamar aqui o reserva. Vou ter que testar aqui se ele entrou nesse if, se devolver esse retorno. Depois, se ele não entrou, vou ter que fazer um outro teste para ver se ele calcula o reembolso. E aí depois que calcula o reembolso, tem que ver se teve sucesso ou não. Se não teve sucesso, é um teste. Se teve sucesso, é um outro teste. E aí, sucesso, ele pode ter reembolso. Ele tem que chamar aqui o cancelar para cancelar a reserva. Se gerou reembolso, adiciona uma mensagem. Eu tenho que ver se ele obteve o cliente. E aí, ele tem que verificar aqui também se ele enviou o e-mail. Ele tem que verificar se ele incluiu a notificação. Já são vários testes que você tem que fazer. Então, quando você começa a fazer seu teste aqui, eu já deixei até uma classe meio que pronta, ó. E seu teste ele começa a ficar cheio de coisa aqui, ó, cheio de condição. Seu teste começa a ficar difícil. E você tem que ficar pensando, pô, calma aí, deixa eu pensar direito aqui. O que eu tenho que fazer para testar esse cara? É muito provável que seu método está fazendo coisas demais. A evidência das muitas linhas ela é muito direta. Então, se você passou do seu limite,
Se o seu limite é 50, você está vendo aqui ó, que 50 já não é pouca coisa. É por isso que eu coloco o meu limite em 20. Então, 20 funciona muito bem para mim. Pode não funcionar bem para você. Mas o importante é que você tenha um limite. Então, você vai conseguir, à medida que você vai fazendo mais testes de unidade, você vai começar a conseguir perceber se aquilo está difícil para você ou não. É muito relativo falar também que o teste está difícil ou está fácil, né? Porque às vezes o teste está fácil para você e não está para mim. Eu tenho para mim que se eu tenho muita linha em qualquer lugar, o negócio está começando a ficar complexo. Então, se o meu teste ele já tem muita linha, provavelmente é porque o código está complexo demais também. Se eu tenho que ficar pensando em como eu vou testar, tem muitas vezes que no meu dia a dia aqui no meu trabalho, eu sento para fazer um teste de unidade e eu fico olhando para o método, e coça a cabeça, e pensa, e vê, e tenta entender o que ele faz, por que ele faz. Quando está muito assim, é certeza que está difícil demais. O método ele devia ser um negócio simples, né? Então, se eu tenho aqui um método cancelar reserva, que nesse caso aqui é um comando, tem que ser simples assim, cara. O que é para fazer para cancelar a reserva? Eu tenho que gravar o cancelamento dentro do banco lá, sei lá. Cara, cancelar a reserva é isso. Ah, mas aí eu tenho que enviar e-mail também, eu tenho que fazer não sei o quê. De repente, isso já são outras coisas. Não é o cancelar a reserva. Então, à medida que você vai fazendo testes de unidade, você vai começar a perceber que o seu teste ele começa a fazer coisas demais também. Então, ó, veja aqui ó, que para cancelar aqui, ó, deveria retornar reembolso ao cancelar. Olha quanta coisa eu estou verificando. Estou verificando se veio sucesso. Estou verificando se o valor do reembolso veio com o valor que eu setei aqui, né, que eu coloquei aqui um setup. Depois eu tenho que verificar se mandou o e-mail. Era só para testar se reembolso. Deveria retornar reembolso ou cancelar. Mas eu já estou vendo e-mail. Estou vendo se mandou e-mail. Eu estou vendo se gravou notificação. Se a sua aplicação está difícil, o seu teste está difícil. Se o seu teste está testando coisas demais, seu código está fazendo coisas demais. Então, é um espelho muito forte. Essa questão de muitas linhas, eu acho que é mais perceptível. Duas coisas importantes que eu quero que você guarde aí na sua cabeça. Tenha um limite. Um limite de linhas para você. E, se possível, transmita isso para o time e faça o time respeitar também. Em conjunto, vocês podem chegar num número. Mas coloca um limite. Tem que ser 20. Porque quando você coloca o limite, faz você se questionar. Se um código que tem muitas linhas, um método que tem muitas linhas, ele fatalmente vai fazer coisas demais, precisa ser dividido. Se você não dividir, vai ficar muito difícil. Para pensar em jogos, por exemplo. Jogos são divididos em fases. Existe um motivo para isso. Livros são divididos em capítulos. Existe um motivo para isso. É para você ir olhando o seu avanço e ver que você você não está travado no mesmo lugar. Você está avançando. É por isso que a gente divide. É para ficar mais fácil de ler. É para ficar mais fácil de jogar. Então, se você não dividir seu código, não dividir seus métodos, fica fazendo linguição, fica difícil de entender. Esse é o ponto principal. Beleza? Terceira e última coisa aqui das evidências diretas. Muitas dependências injetadas. Cara, isso aqui veio como um bônus. É um problema bônus que a gente ganhou a partir do .NET Core. Com o mecanismo de injeção de dependência do .NET, a gente acabou ganhando um problema de graça aqui. A galera começou a fazer um monte de classe cheia de injeção de dependência. Porque, se o negócio resolve aqui para mim, beleza. Vou fazer uma classe de fluxo aqui e vou enfiar minhas dependências aqui, ó. E aí você vai fazendo uma, vai fazendo duas. Só que é muito comum você pegar em cenários de produção coisas desse tipo aqui, ó. 5 dependências injetadas. Você vai começar a cair no mesmo problema do primeiro ponto aqui, ó. Métodos com muitos parâmetros. Se o seu código, se o seu construtor aqui, né, ele tem muitas dependências injetadas, provavelmente é porque seu código está fazendo coisas demais também. E aí, olha como o teste te mostra isso. Olha como ele deixa claro. Na hora de eu fazer os meus mocks aqui, ó, olha a quantidade de mock que eu preciso fazer. E veja que aqui, ó, eu só preciso retornar o erro. Que eu estou testando a primeira linha do meu handler aqui, né, do meu comando. A primeira checagem. Mas olha a quantidade de mock que eu tenho que fazer e que não serve para nada nesse caso. O único mock que eu estou usando é do repositório.
Então por que eu tenho que jogar todos esses mocks aqui, ó? Lembra do problema anterior do nosso teste também, ó? Você fica repetindo os mocks. Aqui ó, a mesma coisa vai acontecer, ó. Eu tenho que ficar repetindo os mocks, ó. Depois deveria retornar reembolso. Olha a quantidade de setup que você tem que fazer. Quanto mais mocks você tem, né, quanto mais dependências você precisa injetar no seu teste, mais complexo o seu teste fica. E aí, quando você olha para um negócio desse e fala assim, cara, eu nunca vou conseguir fazer teste, porque olha como é difícil testar. Não é difícil de testar, é que o seu código está difícil demais. É difícil entender, ele faz muita coisa, cara. Por que tem que calcular reembolso? E grava cancelamento, e envia e-mail, e envia notificação, grava notificação. Será que isso aqui não poderia ser um outro comando que é notificar o cliente? E ficaria muito mais fácil, a gente consegue separar isso aqui de outro jeito. Você pode mandar um evento dentro da sua aplicação, criar um observador, fazer um outro desvio. Não precisa estar tudo aqui dentro. Será que não tem outros pontos do seu sistema que precisam notificar o cliente enviando e-mail e gravando a notificação? E será que você não está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui em um monte de lugar? Você está duplicando o código? Se você não separar, você não consegue reaproveitar. Você só vai conseguir reaproveitar o que está separado e que está claro, o que está fácil de entender, está coeso. Né? Faz sentido existir. Notificar cliente. Pode ser um handler aqui, não um comando. Um use case, sei lá, um fluxo. Não sei como você chama aí no seu sistema. Então, dependência é um negócio muito forte. Veja que criar mock, às vezes é uma coisa simples, às vezes não é. Então, você só para criar um mockzinho desse tipo aqui, ó, é tranquilo. Se eu tiver que fazer um setup, aí já começa a ficar difícil. Às vezes, dentro do seu código, você tem que fazer vários setups, porque você usa esse mock, você usa essa dependência várias vezes dentro do mesmo método, que faz muito sentido. Só que também se você está usando várias vezes a mesma dependência, talvez 2 vezes faça sentido. 3, 4 vezes eu já não sei se faz tanto sentido assim, dentro do mesmo método. Porque se você já usa ele 3, 4 vezes dentro do mesmo método, você vai ter que fazer aqui 3, 4 setups. E fazer setup de mock, quando é um só, é simples. Quando são 2, ainda mais se você chamar o mesmo método várias vezes, né, com parâmetros diferentes, seu setup vai começar a ficar difícil. Que talvez você tenha que retornar coisas diferentes, sei lá, se você, às vezes você pode fazer uma consulta e aí você fala assim, eu vou obter o cliente pelo CPF. Daí se eu não encontrar ele pelo CPF, eu preciso procurar pelo nome. E você faz as 2 chamadas em sequência. Para fazer esse setup, você precisa já usar o it is, porque o isn aqui do mock não vai te ajudar. Todo mock, todo framework de mock tem os seus mecanismos, né? Mas e não vou entrar aqui no mérito desse porque não estamos falando de mocks, mas já começa a ficar mais complicado. Muitos mocks também vão fatalmente exigir que você faça verificações. No caso com o mock.io, mock.verify é o método que a gente está usando aqui, ó, muito parecido com o setup. Eu quero saber se passou pelo mock, se ativou o mock. Então, mock.verify. Se você tem muitos mocks no método, muito provável que você vai ter que começar a dar verify neles. Porque senão não faz sentido, né? Eu estou injetando, eu preciso saber se passou lá ou não. É relativo se você precisa testar um mock, mas é muito comum que isso aconteça. Então, se seu teste está ficando difícil, ó, um monte de setup, um monte de verify, provavelmente é porque seu método está com muita dependência injetada. E aí, muitas dependências injetadas vão te gerar os mesmos problemas que a gente já viu até agora. Muitas dependências indicam um fluxo muito extenso, ou seja, o seu fluxo ele depende de muitas coisas diferentes, e fatalmente ele deve estar fazendo coisas demais, né, porque não precisa depender de tantas coisas assim. E fluxos longos, se o fluxo fica muito longo, ele fatalmente vai ter muitas linhas. Né? E aí você vai cair no problema anterior, que são os métodos com muitas linhas. Quanto mais dependência você tem, mais difícil vai ser. Isso é uma regra. Então, é a mesma coisa do método com muitas linhas. Essas 3 evidências, por sinal, elas são sim regras diretas. Então, evidências diretas são regras diretas também. Se você se bater com alguma delas aí, com certeza é um problema. Se você quiser tirar a dúvida,
Faz o teste de unidade, como eu falei aqui, ó. Com certeza você vai esbarrar em algum desses problemas. Seu teste vai ficar difícil demais, vai ficar difícil de entender, você não vai conseguir fazer. Parou na frente do código e ficou lá, ih, cara, mas como é que eu testo? Será que eu passo aqui? Será que eu passo ali? Com certeza seu método está difícil demais. Vamos lá agora para as evidências indiretas, né? Trouxe duas coisas aqui para você observar. Esses eu quero que você observe se você tem experiência ou não, e aí você vê se faz sentido para você ou não, porque eu uso no meu dia a dia. Primeiro ponto, métodos ou classes com nomes genéricos. Se você bater com nomes muito genéricos, provavelmente ele vai ter uma tendência a fazer coisas demais. Por exemplo, aqui no nosso código aqui, ó, a classe reserva ela tem um método calcular. Mas é calcular o quê? O que ele calcula? Eu sei que é a reserva. Reserva.calcular. Mas o que eu estou calculando aqui? Como não tem, só tem o nome calcular, né? Não tem nenhuma especificidade declarada no método, o método calcular começou a calcular um monte de coisa. Então ele calcula aqui o valor da estadia, ele calcula o valor da taxa com cancelamento, ele calcula os juros, dependendo da forma de pagamento que você escolheu, ele calcula o desconto do seu cupom e ele calcula aqui o valor mínimo de cobrança. Como você não especificou o que é, ele fica genérico. E esse é um grande problema. Métodos genéricos vão fazer coisas genéricas. Dentro do próprio método aqui, tem outra coisa que eu não sei se você reparou, mas que também está genérica e que dificulta o entendimento. Desconto cupom. O desconto, ele não é um fator, ele vem um percentual. Então, como ele vem um percentual, eu preciso desmembrar ele aqui, dividir por 100. Os outros não, a taxa de cancelamento, por exemplo, já vem dividida e eu só multiplico. Então, aqui deveria ser desconto percentual, e aqui talvez ser taxa cancelamento ou fator da taxa de cancelamento, alguma coisa assim. Nomes genéricos atrapalham, seja no método, seja na classe, seja no nome das suas variáveis ou dos seus parâmetros. Dificulta. Nomes genéricos vão gerar códigos genéricos. Um outro exemplo que eu gosto de falar bastante aqui no canal, a classe útil, utilitários, configs, configurações. Se você criar uma classe dessa no seu sistema, ela fatalmente vai ter de tudo lá, absolutamente de tudo. Calcular idade, serializar XML e formatar data. Não pode criar essas classes, cara. Se você criar essas classes aí, é pedir para ter código duplicado no seu sistema. E isso aí vai te dar problema. Vai gerar código difícil de testar, vai gerar código que faz coisas demais, classes que fazem coisas demais. Né? A classe utilitária ela vai fazer cálculo da data de aniversário e vai serializar XML. Não faz sentido você fazer um negócio desse. Né? Na hora do teste, isso fica evidente. Você vai ver que seus testes vão sair um pouquinho esquisitos. Né? Aqui no nosso teste aqui da reserva ficou. Né? Deveria calcular. Deveria calcular o que exatamente? Qual que é o resultado de verdade aqui? Né? Você não sabe, então fica confuso. Mas isso aqui tem a ver com experiência. Se você não tem experiência com teste, de repente para você não fica claro que isso é um problema. Para mim, obviamente, é um problema. Né? Então aqui eu alteraria esse nome aqui para calcular estadia, por exemplo. E aí fica mais claro. O segundo ponto é uma coisa muito interessante para você começar a observar aí. Ó. Muitos commits em datas muito distantes. Se você tem um sistema lá, e aí você olha dentro das suas classes, né? Você dá um git blame dentro do Visual Studio aqui, ou se você usar o git na linha de comando lá, você dá um blame, vai aparecer os committers daquela classe ou daquele método que você está mexendo. Se você começar a ver que tem muita alteração de várias pessoas diferentes, com datas muito diferentes entre elas, provavelmente seu método está fazendo coisas demais. Mas como assim, André? Isso aí pode ser só uma coisa de, sei lá, muita gente mexendo, o sistema está rodando há muito tempo em produção. É normal. Não é tão normal quanto você imagina. Porque se tem muito commit dentro do mesmo arquivo, talvez seu arquivo está mudando por muitos motivos diferentes. Então lembra lá do SRP, lembra lá do S do Solid, né? O Single Responsibility Principle, princípio de responsabilidade única. O seu model ele só pode mudar por um motivo.
Se tem muita gente alterando dentro de datas muito próximas, pode ser que é um bug, aconteceu uma alteração, e aí o pessoal está corrigindo o bug ali, pessoas diferentes talvez corrigindo bugs na mesma funcionalidade. Agora, se for muito commit em data muito distante, tipo 1 mês, 2 meses, começa a perceber ali se sua classe não está fazendo coisas demais. Porque talvez ela esteja mudando por motivos muito diferentes. Se você tem um método aqui, ó, tipo esse aqui, ó, por que ele mudaria? Ah, ele muda porque mudou a regra do reembolso. Talvez ele mude também porque mudou a forma de notificação. Então tem que mexer aqui, ó. E aí vai aparecer um commit aqui, vai aparecer um outro commit aqui, porque mudou a regra do reembolso. Começa a prestar atenção nisso, você vai ver que faz sentido isso que eu estou falando. Muitos commits, muito distantes. Não é incomum que isso mostre que seu código está fazendo coisas demais. Seu código ele costuma mudar sim, mas você vai ver que as classes que estão bem modeladas dentro do seu próprio sistema aí, as classes que estão bem modeladas, que têm responsabilidades mais curtas, elas não têm tantos commits quanto as suas classes de fluxo, por exemplo. É código igual esse daqui, ó. Pode olhar aí que você vai ver. Eu comecei a observar isso durante os últimos meses aí e faz bastante sentido, pelo menos fez para mim em sistemas diferentes. Faz esse teste aí que eu acho que você vai ver que alguma coisa de errado você vai começar a perceber nas modelagens. É bom até porque às vezes você não tem essa noção, né, de que aquilo está acontecendo porque sua classe faz coisas demais, né? É muito comum também acontecer isso com merge, né? Hoje em dia não tanto por causa do Git. Antigamente acontecia muito no TFS, no SVN, onde não era distribuído, não repositório, e a gente tinha esses problemas com merge, com lock, não sei o que. Cara, não faz sentido todo mundo mexer no mesmo arquivo. É porque alguma coisa na sua modelagem, provavelmente ela está errada. Então, para concluir a nossa conversa hoje aqui, é difícil ser simples, não é fácil. Se fosse fácil, porque às vezes a gente acha que fazer coisas simples é bem mais fácil, e não é. A gente se acostumou, né? Nós como devs, né? A gente se acostumou a fazer coisas difíceis, a fazer as coisas mais complexas. Às vezes a gente até faz over-engineering mesmo, né? A gente quer fazer coisas demais. E acaba se acostumando com essa visão, né? Então, é importante que você tenha em mente que não é fácil ser simples. É difícil, é complicado. A nossa tendência sempre é deixar as coisas mais complexas do que deveriam. Então, se você já tiver isso em mente, já é meio caminho andado, porque toda vez que você começar a fazer um negócio com muita linha, você vai lembrar, pô, não, calma, é que é difícil ser simples. Preciso manter simples. Você vai ver que como isso começa a ligar uma chavinha no seu cérebro. Teste de unidade, ele tem que ser simples. Os testes de unidade, eles são simples, rápidos e diretos. Não tem chororô. Se o seu teste de unidade ele não está simples, se ele não está rápido, ele não está direto, alguma coisa está errada. E na maioria das vezes o que está errado é o seu código. Pode até ser o teste de unidade, mas na maioria das vezes é porque seu código está muito complexo. Se está difícil de testar, volta lá no código original da aplicação e dá uma olhada de novo. Na maioria das vezes você vai ver que é lá que está o problema. Eu sei que você tem dificuldade com o teste, eu sei que às vezes você não quer fazer porque você acha que é difícil, mas vai por mim. Volta lá, dá uma olhada no seu código. Na maioria das vezes é ele que está difícil e o teste de unidade é só um detalhezinho que você precisa acertar na parte técnica. Você tem que aprender, tem coisas para você ver lá. Mas provavelmente você tem outros problemas que são muito maiores e que estão dentro do seu código aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal porque ajuda a divulgar esse trabalho para mais pessoas. E se você tem outras ideias de como identificar os problemas, se você usa o teste de unidade também para fazer outras coisas além de identificar se seu código está difícil ou não, deixa um comentário aí no vídeo. É sempre bom trocar uma ideia com vocês, eu aprendo demais, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.